Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos em mais uma quinta-feira para compartilhar um devocional da palavra, uma reflexão na palavra. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com todos algo que de uma forma sempre buscamos ressaltar, afirmar nas mensagens, que é necessário termos o conhecimento da palavra, mas não apenas o conhecimento da letra, não apenas o conhecimento das palavras descritas na Bíblia, mas precisamos trazer ao conhecimento a atuação do Espírito de Deus, que traz vida, que traz propósito, que traz convicções e que nos orienta sobre essas palavras que estão descritas na Bíblia. Ou seja, ela traz poder a estas palavras. Então nós precisamos vincular o conhecimento da palavra à ação do Espírito, dar lugar ao Espírito que fala através da palavra. Aliás, é importante relembrar que toda palavra é inspirada pelo Espírito de Deus. Ou seja, não tem como desassociar a palavra de Deus da ação do Espírito, do mover do Espírito, da atuação do Espírito. Porque se buscarmos apenas o conhecimento sem a ação do Espírito, ficamos como pessoas improdutivas, infrutíferas. Eu falo que são conhecimentos guardados em prateleiras, que estão ali, mas não tem nenhum efeito prático, produtivo na vida do cristão. Porém, se buscarmos a ação do Espírito sem conhecimento da palavra, podemos correr alguns riscos, de confundir, de mistificar e de muitas das vezes sermos levados pelo engano. Porque o Espírito de Deus, ele trabalha em concordância com a palavra. E há um texto muito conhecido que eu gostaria de trazer nessa noite, de uma forma bastante objetiva, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, que fala a respeito da tentação de Jesus pelo diabo no deserto. E tem alguns detalhes aqui muito interessantes que vêm corroborar com o tema desse devocional, desta reflexão, de termos essa balança equilibrada, equiparada, do conhecimento da palavra junto à ação do Espírito. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: pleno do Espírito Santo, já começa dizendo que Jesus, pleno do Espírito Santo, retornou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus, ele foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. Jesus passou pelo batismo. Se Jesus passou pelo batismo, amados, eu não entendo como algumas pessoas se recusam a passar. Mas enfim, quero aqui reafirmar que o batismo é uma ordenança de Jesus. É um sacramento que Jesus deixou. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus é que nos deixou isso. Então, se você ainda tem dificuldade de compreender isso, busque na palavra e deixe o Espírito de Deus clarear isso aí na sua alma. E se você ainda tem alguma dúvida, eu estou à disposição para lhe ajudar. Amém? Pois então, Jesus foi batizado. Depois que ele foi batizado, cheio do Espírito, o próprio Espírito conduziu Jesus ao deserto. Ou seja, Jesus, ele não estava sozinho naquela situação. Jesus não estava sozinho ali naquele ambiente que por si só é um ambiente difícil, um lugar inóspito, um lugar ali de privações, um lugar difícil de estar, muito quente, um lugar ali que as pessoas utilizam por necessidade, o caminho ali em lugares áridos, em lugares desérticos. Então Jesus, ele foi conduzido, mas pelo Espírito de Deus. Já fica aí a deixa para você, que todo cristão, quando ele está sendo conduzido pelo Espírito de Deus, não importa aonde você for conduzido,
Se o Espírito de Deus é quem está te orientando, você está bem acompanhado, com a melhor companhia para aquela situação. E o versículo 2 continua dizendo: onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Jesus estava com fome, porque ele era humano também. Além da divindade que estava sobre ele, o DNA de Deus, o próprio Deus, Filho de Deus, Jesus também era homem, era humano. E aqui em Lucas capítulo 2 fala que Jesus ele se desenvolvia, crescia em estatura e graça e sabedoria. Ou seja, ele passou também por todos os processos de crescimento, desde o seu nascimento, infância, juventude, até a fase adulta. E nesse tempo ele foi se aprimorando das coisas de Deus, das coisas do Pai, se aprimorando no conhecimento das Escrituras e dando lugar ao Espírito. E aqui no versículo 3 começa então a narrativa da tentação. Indagou-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Olha como o inimigo ele é sujo. Chegar para uma pessoa que está 40 dias sem comer. Na sua humanidade Jesus estava faminto, o texto diz isso. E ali ele tenta a parte divina de Jesus, a parte onde Jesus, como Filho de Deus, cheio do Espírito, tenta Jesus, para que Jesus produza ali provisões para si mesmo, utilizando do poder que lhe foi dado, e que esta provisão viesse de encontro também à sua necessidade humana, pois ali ele estava com fome. Então veja só que situação. Mas Jesus ele foi preparado, tanto no poder do Espírito, quanto no conhecimento da palavra, porque a resposta já vem no versículo 4. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então veja só, quem que poderia passar por uma situação dessa e rebater com a palavra, rebater com as Escrituras, se não for pela ação e o poder do Espírito? Jesus ali fragilizado humanamente falando, mas espiritualmente ele estava cheio do poder. Muitas das vezes é assim, amados. Quando nós estamos fragilizados em alguma situação da vida ou em alguma situação da alma, precisamos buscar ser cheios do Espírito para passar pelas fases ou pelas situações ou pelas provações ou até mesmo tentações, para termos vitória e poder nos defender como quem usa uma espada, porque a palavra do Senhor em Efésios 6 é ali comparada a uma espada, essa espada de defesa e de ataque, podermos usá-la de uma forma a sermos bem-sucedidos, a termos vitória diante de todos os ardis e ataques do maligno. E o inimigo ainda continua tentando Jesus, tentando, versículo 5, tentando Jesus na questão ali do orgulho, questão do ego, oferecendo Jesus os reinos da terra, e Jesus rebatendo. E o interessante que no versículo 8 Jesus também responde para Satanás dizendo: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então Jesus sempre ali respondendo algo que a palavra do Senhor nos ensina. Mas o interessante é que o diabo então ele pegou essa deixa e desconfigurou um texto da palavra, uma passagem da palavra, para tentar enganar Jesus. Olha aqui no versículo 9. Em seguida o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito. Ou seja, olha só o inimigo tentando usar as mesmas palavras ou a mesma forma que Jesus estava usando para rebatê-lo. Está escrito, dito está. Então o inimigo fala: então é assim, também está escrito.
aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam, e eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Olha que terrível, amados. E muitas vezes isso acontece nos dias de hoje. Pessoas que muitas das vezes usam textos descontextualizados, desconfigurados, pinçados, tirados da palavra, para seu uso, né, pessoal, né, de uma forma ali errônea, egoísta, ou para manipular as pessoas, para manipular alguém. O inimigo, ele tentou fazer isso com Jesus. E ainda hoje existem pessoas fazendo a mesma coisa, usando a palavra de uma forma errada, usando a palavra de forma descontextualizada, para agradar ouvintes, ou para agradar a si próprio, ou para tentar ali justificar alguma coisa, porque o inimigo queria que Jesus pulasse ali daquele penhasco, sob a proteção de Deus. Mas olha a resposta no versículo 12 de Lucas 4. Repreendeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o livramento que temos de Deus não nos dá autoridade para tentá-lo em circunstâncias, em situações, para que Ele provisione proteção. Então veja só, amados, Jesus ele rebateu com a palavra, mas é porque ele estava cheio do Espírito. É assim que nós devemos ter esse exemplo. Jesus é o maior exemplo de todos. Jesus é o maior exemplo de líder. Jesus é o maior exemplo, é o exemplo a ser seguido. Por isso esse devocional, essa palavra de hoje para a tua vida. As pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas são limitadas. Mas existem pessoas sinceras, existem pessoas autênticas, existem pessoas tementes e comprometidas com Deus em ensinar o Evangelho, a palavra como ela é. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas nós temos, todos nós, temos um modelo que é Cristo para seguirmos, para imitá-lo, para termos como referência. Você conhece bem a palavra? Amém. Então seja cheio do Espírito também. Você busca ser cheio do Espírito, ter os dons do Espírito? Amém. Mas conheça bem a palavra, porque o Espírito ele age sobre o poder da palavra, no poder da palavra. Ele não desassocia, ele não desconfigura, ele usa a palavra, como disse Jesus quando estava para ser crucificado. Ele disse aos discípulos, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então o Espírito ele estaria embasado na palavra e em tudo aquilo que Jesus ensinou. Amém, amados? Esse é o devocional que eu gostaria de compartilhar nesta noite. É muito importante. Não podemos extinguir o Espírito, apagar o Espírito de nós. Mas também não podemos ser negligentes no conhecimento da palavra. Não podemos ser negligentes. Medite na palavra, não apenas leia. Pegue um texto, um capítulo, veja capítulos anteriores e os posteriores, veja todo o contexto, o que estava acontecendo naquela situação e peça ao Espírito de Deus ministrar, dar clareza, para que você consiga aplicar, né, visualizar esse texto falando com você, acontecendo na sua vida, para que a sua vida seja frutífera, como a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Um bom final de semana, um bom feriado, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.